Ser modelo e criança ao mesmo tempo, esse é o dia a dia de Duda Bündchen, sobrinha da top Gisele Bündchen. Apesar da pouca idade, ela participou da criação de uma coleção de roupas e acabou sendo reconhecida pela World Record Academy como a mais jovem designer de moda. O charme de Duda Bündchen é evidente. E o sobrenome, é claro, chama a atenção. Aos 6 anos, as fotos da modelo infantil já rodaram o mundo. Ela tinha um talento especial para ter sua imagem captada, porque ela era muito fotogênica. Aí ela foi dando sinais que estava gostando, foi dando cada vez mais sinais para nós, né? Até que nós encontramos o Edu, que é o Eduardo Santos, que hoje é o agente dela. Tudo é muito pensado também, né? Muito calculado para que seja uma evolução normal, que não prejudique ela como criança, que ela cresça como uma criança normal e não se achando mais importante que as outras porque é famosa, enfim. Então é um trabalho bem dia a dia mesmo. Só um ano depois, ou 8 meses depois, é que foi com o nome que ela usa hoje, o nome artístico, né? Que é um nome consagrado pela família dela. Obviamente tem o fato dela ser sobrinha da Gisele, que também gerou muita curiosidade através deles. E a gente tem pedidos, enfim, a gente tem publicações mensais em revistas como Vogue, Vanity Fair, ela teve matéria na Forbes. Então esse assédio internacional ele é muito forte. O trabalho como modelo para ela é uma brincadeira. Lógico que é uma brincadeira séria, porque tem contratos, ela tem obrigações a cumprir, inclusive lições de cidadania são coisas que nós passamos para ela todos os dias. Acabou virando brincadeira ajudar na criação das roupas de uma linha assinada por ela para uma marca infantil. Coisa de criança para criança. Existe toda uma pesquisa e uma questão técnica envolvendo a coleção para que a coleção não seja só o que a Duda quer também, porque de repente não ia sair uma coisa tão legal, não é? Mas a união disso, a união da técnica com a união das preferências dela, faz com que saia uma coleção lindíssima para a criança. Ela é questionada sobre os seus gostos, sobre suas preferências, as estampas, as cores, como ela se sente melhor. Duda, quais as cores preferidas? Todas as cores. E esse vestido aqui é da coleção? É da coleção. Tu que ajudou a escolher, é rosa? Eu ajudei a escolher. Duda ainda pode trilhar um longo caminho como modelo. Mas os pais deixam claro que o que importa é a felicidade da menina. Pode ser que no futuro o mercado não seja mais tão positivo em relação a ela é recém uma criança, né? Então nós temos que preparar o núcleo, ou seja, o ser humano. O foco não é na modelo, o foco é no ser humano feliz, na criança feliz. Qual a melhor parte? Desfilar, fazer fotos? Desfilar. E ela ensina até como se faz. Bom, a presença de crianças em comerciais, novelas e no mercado da moda é cada vez maior. Mas até que ponto isso é bom? O que acontece com essas crianças quando elas se tornam adultas? Quem nos ajuda a pensar sobre esse tema é o presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, Leonardo Della Páscoa. Boa noite, Leonardo, tudo bem? Boa noite, Candice, tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui contigo. Prazer te receber. A gente viu essa matéria, né, sobre a Duda Bündchen, sobrinha da Gisele Bündchen. No caso da Duda, ela já começa com um peso aí da tia, né, na carreira, caso ela queira seguir na carreira de modelo. É um legado que pode ser bom, mas também pode ser bastante estressante para ela, né? Não sei se é uma escolha pessoal ou se tem algum tipo de indução na família que faz com que ela siga ou queira seguir o caminho da Gisele. Mas a questão, assim, talvez que eu possa trazer como contribuição hoje não é nem tanto do ponto de vista do Arthur, que é ator, que faz também alguns comerciais de televisão, mas a crítica que se faz, e a gente lá na Sociedade de Psicologia já levou esse tema lá, levando uma desembargadora, a Maria Feide Zambuja, e uma psicanalista, é o efeito que tem para quem assiste isso, porque as propagandas, elas são direcionadas para um público bem específico, né, que é o público infantil.
com raras exceções de propaganda utilizando crianças para público adulto. Também tem, mas a maior parte são para as crianças. Até eu tive contato com algumas pesquisas e alguns canais da TV fechada e aberta. Tem canais que têm 16% da programação dedicada a comerciais feitos com crianças para crianças. E as crianças são muito vulneráveis, elas são alvo fácil para este capitalismo contemporâneo, que é um capitalismo diferente do capitalismo de quando nós éramos crianças. O apelo, a agressividade de como se faz publicidade é muito mais eficaz para vender produtos. E essa crítica que a gente faz, tanto é que alguns países na Europa proibiram, né, o uso de crianças em publicidade. Eu morei 8 anos na Itália e acompanhei esse processo na Itália, onde o parlamento italiano promulgou leis que proíbem o uso de crianças em comerciais. Agora, Leonardo, existe... Porque às vezes as crianças são muito jovens, sim, né? 4, 3 anos de idade, 4, 5 anos, e ainda não tem um entendimento do que está acontecendo ali, que aquilo é um comercial, que está sendo gravado, que é publicidade, enfim, no caso, sim, de comerciais, né? Não de ficção. Por que as crianças têm interesse nesse tipo de trabalho? Será que existe aquela coisa da idealização de que quero crescer e ser rico e famoso, por exemplo? Já na criança também, tão jovem? Depende muito do que também esses pais estimulam na criança, né? Alguns valores são positivos, a pessoa ter sucesso, ter uma exposição em que ela é reconhecida pelo seu talento, isso são valores positivos, mas algumas famílias buscam, digamos, o enriquecer rápido através do filho, e aí pode ser que tenha algum tipo de situação a ser levantada. É uma questão ética, acima de tudo. Nós temos semana que vem na Sociedade de Psicologia, dia 7 e 8, uma grande jornada para fechar a gestão, que é a jornada de 2013, aberta a toda a comunidade, a vida no tempo da vida, e alguns eixos temáticos como a ética, o cuidado, a educação, vão estar presentes, e esses temas também vão estar circulando no nosso evento, para a gente poder pensar como cuidar das nossas crianças, evitar uma superexposição, e aí também vai ao apelo aos pais que estão nos assistindo, que controlem e monitorem o que os filhos estão olhando. Não é só a publicidade que influencia o comportamento, basta ver um bebê pequeno de um ano e pouco, tocou uma vinheta na televisão, a criança pode estar brincando, qualquer vinheta na televisão, a criança vai se virar e ela vai olhar. Quer dizer, é um alvo fácil. Claro, e isso, Perini e Bacchieri, tem produções, por exemplo, de ficção, agora falando da ficção, que saem da realidade das crianças. Por exemplo, filmes de terror, suspense, que tem conteúdo de violência. Assim, vocês, como pessoas do meio, né, diretores, como que o diretor tem cuidado de cuidar da criança numa produção mais pesada, digamos assim? Olha, eu acho sempre sacrificante uma criança fazer um personagem em que tem uma carga de violência, não quer dizer violência física necessariamente, mas uma carga de violência muito grande. Eu lembro de alguns filmes que eu vi em que a criança pequena de colo tem que chorar, porque é a relação aquilo eu acho uma exposição desnecessária. Eu, se fosse o responsável pela criança, não deixaria fazer, né? Eu acho que aí o cinema de ficção tem jeitos de fazer a mesma cena sem obrigar que a criança chore, né? Então esse tipo de exposição eu acho desumana, desleal, fora de ética, enfim, o que o senhor estava falando. Eu acho isso muito perigoso, inclusive para a formação da criança depois. Quando ela brinca de fazer uma coisa e ela utiliza as coisas dela, mesmo com cenas de terror, entre aspas, porque a criança acho que lida melhor até que o adulto com isso. Então isso não me preocupa. Mas quando tem a coisa física de ela ter que forçar uma coisa que não faz parte da realidade, porque a morte, essas coisas, me parece que as crianças, sabe, se é bem conduzido, tudo bem. Agora, a parte mais difícil é quando se usa a criança para isso. Certas emoções são muito delicadas de serem exploradas, e em sets
sim, existem diferentes formas de chegar a determinada emoção, tanto com criança quanto com adulto, de uma forma bastante lúdica, né? Não sendo tão seco, tão cru, né, nessa busca, né? Mas aí são casos e casos, depende do profissionalismo da equipe, depende da técnica que o diretor possui. Então, são casos bem complicados assim. E, enfim, esse instrumento, não existe instrumento mais sensível do que a criança, entendeu? E é bem... É bem delicado. Delicado. Arthur, você já fez uma cena difícil nesse sentido, assim, que a gente está falando? De fazer terror? uma cena, de terror, alguma coisa que você fique com medo, já te aconteceu? Olha, medo não fiquei, mas, tipo, uma coisa mais de suspense, assim, eu fiz no curta. Mas não foi, tipo, nossa, aquele terror, sabe? O que foi? O que você fez? Não fiquei tão traumatizada. Foi uma cena de matar vampiro, assim. Tipo, eu achei que o namorado da minha irmã era um vampiro, peguei aquelas coisinhas de tirar cutícula, sabe? Acho que é isso. Aqueles pauzinhos. E fui cravar nele. Mas, tipo, só isso que foi o... Mas era num tom de comédia. Era um tom de comédia, né? As férias, como é que chama isso? As férias de Lorde Lucas. As férias de Lorde Lucas. Era uma coisa em cima da brincadeira de ele achar... Na verdade, a irmã tinha recebido um beijo, assim, mais forte no pescoço, né? E eu achei que ela tinha sido mordida. Bom, então pra você foi muito tranquilo. Menos mal, Arthur, menos mal. Gente, obrigada pela presença de vocês. Lembrando, então, bastidores, estreia da nova temporada de Curtas Gaúchos, amanhã, 15 para as 11 na TV Com. E, gente, sempre bem-vindos. Obrigada, Leonardo, também. Obrigado. Obrigado.